E aí, galera, tudo jóia? Vamos hoje falar sobre circunferência, tá certo? Analiticamente, é claro, tá bom? A ideia é trazer uma discussão analítica sobre circunferência. Enfim, vai ser uma conversa bem tranquila, bem na paz, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quando eu falo de circunferência, eu preciso resgatar um conceito importante, que é o conceito de distância entre dois pontos, tá? E aí você lembra que para calcular a distância entre dois pontos, entre os pontos A e B, o que é que a gente faz? A gente faz a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, tá certo? A gente falou lá numa aula sobre distância entre dois pontos, lá no iniciozinho de analítica, tá certo? Então, raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Essa é a base para a nossa aula de hoje, tá? Se você entende essa fórmula, você vai conseguir processar legal a parte de circunferência, sem inclusive precisar decorar a equação da circunferência. Pois bem, analiticamente falando, eu preciso plotar a circunferência no plano cartesiano, tá aqui. O eixo x, o eixo y e aqui a circunferência. Eu chamei essa circunferência de uma letra grega, lambda, tá certo? Eu chamei a circunferência de lambda. Naturalmente, a circunferência ela vai ter um centro, tá? Eu disse que esse centro é aquele pontinho ali. Vou dizer que esse centro tem coordenadas A e B. Ou seja, eu vou ampliar aqui a tela para vocês perceberem, tá? Vou ampliar aqui essa tela. O centro tem abscissa A e ordenada B, tá? E naturalmente ela também vai ter um raio. Ela vai ter esse raio aqui, tá bom? Vou chamar raio R. Pessoal, é importante que você perceba que qualquer ponto dessa circunferência, por exemplo, esse é um ponto genérico XY. Qualquer ponto dessa circunferência, a distância dele aqui, ó, a distância dele até o centro, a distância dele até o centro é sempre igual ao raio. A distância dele até o centro é sempre igual ao raio. Não importa se esse ponto está aqui, se ele vai estar aqui, se ele vai estar aqui, se ele vai estar aqui embaixo, se ele vai estar lá em cima, não importa. A distância dele até o centro é sempre igual ao raio. Perceba, galera. Repara, ó, que independente de onde ele esteja, a distância dele até o centro é igual ao raio. Beleza? Então, vamos lá. O que é que eu tenho dessa circunferência que eu chamei de lambda? É o nome dela, é só o nome da circunferência. Eu tenho o centro de coordenadas A e B e eu tenho o raio R, de medida R, tá certo? E aí, como eu falei, se o ponto P pertence à circunferência lambda, a distância dele até o centro é sempre igual ao raio. Ótimo, Rona Epson. Como é que eu faço para calcular a distância entre dois pontos? Raiz quadrada do x de um menos o x do outro, ó, o x do ponto P menos o x do ponto C, que é o Azinho, ao quadrado, mais o y de um menos o y do outro, o y do ponto P menos o y do ponto C, que é o Bzinho, ao quadrado. Tá certo? Então é a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Só que isso aqui é igual ao raio, correto? Quando você eleva os dois membros ao quadrado, na hora que você eleva os dois membros ao quadrado, você tem exatamente quem? Tira a raiz aqui e vai ficar com r ao quadrado do outro lado. Vai ficar com x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Esta é o que nós entendemos por equação reduzida da circunferência. Eu vou repetir para vocês, tá certo? A equação reduzida da circunferência tem essa cara. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Eu vou mostrar novamente na tela para que vocês percebam, tá? Por favor, não esquece. A equação reduzida da circunferência é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, onde a e b são as coordenadas do centro e r é o raio da circunferência. Perfeito? Tranquilo? Ainda falando sobre circunferência, eu gostaria de destacar alguns pontos nela, tá? Então, eu gostaria, em particular, de destacar alguns pontos sobre a circunferência lambda. Deixa eu ampliar a tela para vocês perceberem. Tá aqui o centro, obviamente, né? Ele não está sobre a circunferência, mas ele é o centro da circunferência, tá? Beleza? Centro de coordenadas A e B, como a gente já viu. Eu destaquei esse pontinho aqui, esse outro pontinho lá em cima, esse outro pontinho aqui à esquerda e esse outro pontinho aqui embaixo, tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria que vocês percebessem uma coisa. Esse ponto aqui é o ponto mais à direita, é o ponto mais a leste, ok? Esse ponto aqui é o ponto mais à esquerda, é o ponto mais a oeste, tá certo?
Esse ponto aqui de cima é o ponto mais acima da circunferência e esse ponto aqui de baixo é o ponto mais abaixo da circunferência. Ok? Eu destaquei, eu vou chamar esses pontos aí de pontos extremos. Apenas eu quis chamar assim, tá bom? Quando eu me refiro aos pontos extremos, eu estou me referindo literalmente ao ponto mais a leste, mais a oeste, mais acima, mais abaixo. Tá joia? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tá, Ronebson, e o que é que isso tem a ver? É porque eu quero encontrar as coordenadas desse ponto. Então eu vou ampliar para vocês me acompanharem aqui na tela, tá? Vou ampliar aqui. Olha só para cá. Repara que se eu pegar esse ponto aqui em particular, ele vai ter ordenada B, mas a abscissa dele, ó, vai ser exatamente quem? A mais R. Porque daqui para cá, né, o raio da circunferência, como aqui é A mais o raio, fica A mais R. Isso aqui, na verdade, é um dos pontinhos que eu destaquei. É o ponto mais, no caso, a leste, tá? Esse pontinho aqui de cima, é exatamente o ponto mais extremo para cima da circunferência, tá certo? E esse ponto vai ter uma abscissa A e a ordenada dele vai ser B mais R. Até porque daqui para cá, né, o raio? Então, abscissa A e ordenada B mais R. Esse ponto aqui é exatamente o ponto de ordenada B e a abscissa dele, olha para cá, A menos R. Olha que bacana, daqui para cá, né, o raio? Então vai ser A menos o raio. Tá? E naturalmente o ponto mais abaixo da circunferência, ele tem a abscissa A e ordenada B menos R. Perfeito? Porque isso aqui é B, como eu desci R unidades, então B menos R. Perfeito? Tá aí as coordenadas desses pontos que eu chamei de pontos mais extremos aí. Aí eu chamei esses pontos assim, tá bom? O ponto Q é o ponto de abscissa A mais R ordenada B. O ponto R tem abscissa A e ordenada B mais R. O ponto S tem abscissa A menos R e ordenada B. E o ponto T tem abscissa B menos R e ordenada A. Ok? Muito bem. Então, só recapitulando aí, tá aí a imagem para vocês frisarem legal, tá certo? Pessoal, antes de eu passar para uma questão contextualizada, bonitinha, envolvendo circunferência, eu trouxe aqui alguns exemplos só para a gente matar bem rapidinho essa parte de equação da circunferência, tá certo? Vem aqui para o quadro comigo, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês brincarem comigo, tá bem? Só que antes de eu partir para esses exemplos, por favor, não esquece, a equação de uma circunferência tem essa cara aqui, ó. X menos A ao quadrado, a equação reduzida, mais y menos B ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, tá certo? Onde A e B são as coordenadas do centro da circunferência e esse R é o raio da circunferência. Perfeito? Tranquilo? Muito bem, não esquece disso, por favor, tá bem? Não esquece disso. Eu vou até destacar aqui de laranja, tá certo? Esta é o que nós chamamos agora há pouco de equação reduzida da circunferência, tá? E aí, pessoal, quando eu olho para ela, eu percebo o seguinte, se eu tiver o centro e tiver o raio, eu sei a equação. Se eu tiver o centro de coordenadas A e B, se eu tiver o raio R, eu sei a equação. De cara, é imediato. Da mesma forma que se eu olhar para ela, eu tenho o centro e eu tenho o raio. Quer ver? Olha para cá. Quando eu olho para essa circunferência lambda 1, eu tenho o centro dela, que é o ponto 2, 3, e tenho um raio que é 5. Se eu tenho o centro dela e tenho o raio, a equação dela vai ser x menos o x do centro, que é 2, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 3, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Ora, pessoal, 5 ao quadrado dá 25. Vamos ganhar tempo, tá? Vamos ganhar tempo. Muito bem. Ronebson, e se eu quiser, por exemplo, a equação de lambda 2? Cuidado para não se perder aqui. A equação de lambda 2 vai ser, me ajuda, x menos o x do centro é quanto? 0 ao quadrado. Mais y menos, cuidado, porque o y do centro aqui é menos 1. Então você faz menos 1, tá certo? Ao quadrado. Com o tempo, tu começa a otimizar o processo, tu começa a fazer muito mais rápido também. Igual o raio ao quadrado. Poxa, galera, o raio não é 7? Elevado ao quadrado dá 49. Muito bem. Se eu quiser organizar isso aqui para ficar melhor, x menos 0 não é x? Então vai ficar x ao quadrado mais, menos por menos dá mais, y mais 1 ao quadrado igual a 49. Pessoal, não tem segredo.
Se eu sei essa equação, acabou-se. Basta eu ter o centro e o raio, para detonar aí, para mostrar de maneira muito rápida a equação da circunferência. Beleza, Rona Epson, beleza. Olha para esse caso aqui de cima, caso interessante também. O centro é o ponto 0, 0 e o raio é 1. Se eu tenho uma circunferência de centro na origem e raio unitário, primeiro que é uma circunferência famosa. É exatamente a circunferência trigonométrica, é exatamente o ciclo trigonométrico. É exatamente a circunferência centrada na origem de raio unitário. Então olha para cá, ó, a equação dela vai ser x menos o x do centro. Ora, mas quanto é o x do centro? 0. Então x menos 0 ao quadrado vai dar o quê? X quadrado. Mais y menos o y do centro. Mas quem é o y do centro nesse caso? Nesse caso aqui é 0. Então, y menos 0 dá y ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado. Opa, o raio não é 1? 1 ao quadrado dá 1. Sem segredo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Interessante, né? Essa é a equação que representa o ciclo trigonométrico. Já já eu vou fazer uma brincadeirinha também com ela, tá? Tem um pouquinho de paciência. Muito bem. Agora, olha o que eu fiz aqui. Eu fiz um processo inverso. Aqui, pessoal, eu estou te dando a equação da circunferência e eu estou te pedindo o centro e o raio dela. Aqui eu dei o centro, dei o raio. Aqui foi dado o centro, foi dado o raio. Aqui foi dado o centro, foi dado o raio, para você encontrar a equação. Tá, e se eu quiser o processo inverso? Se eu te der, por exemplo, a equação e pedir o centro e o raio, como é que você faz? É só olhar para cá, ó. Esse carinha é a abscissa do centro e esse carinha é a ordenada do centro. E esse carinha é o raio. Acabou-se. Ó, quem é a abscissa do centro nesse caso? A abscissa do centro nesse caso é 4, ó. X menos A. O A é 4. O A é 4. Agora, muito cuidado. Ei, aqui comigo, ó. Aqui. Cuidado porque aqui está y mais 7. E na fórmula, na equação da circunferência, é y menos o y do centro. Tá certo? É y menos b. Então você tem que lembrar de inverter o sinal. No caso aqui, a ordenada do centro vai ser menos 7. Ok? Porque y menos 7 dá y mais 7, como está aqui descrito. Tá bom? Então, o centro dessa circunferência lambda 4 tem a abscissa 4 e ordenada menos 7. Tá certo? Professor, e o raio dela? Poxa, isso aqui não é o raio ao quadrado? Se o raio ao quadrado é 100, quer dizer que o raio dela vale 10. É a raiz quadrada, né? Tranquilo. Tudo certinho? Tudo ok? Muito bem, muito bem. Ô, Rona Epson, e essa circunferência aqui, lambda 5? Quem é o centro dela? Para você dizer, para você matar quem é o centro dela, é só olhar para cá, ó. Não é x menos o x do centro ao quadrado? Aqui está só o x sozinho, né? X ao quadrado, né? É como se fosse x menos 0 ao quadrado. Ou seja, o x do centro aqui vale 0. A abscissa do centro é 0. Rona Epson, e quem é a ordenada? A ordenada do centro, ora, né? Y menos b ao quadrado, ó, y menos b ao quadrado, o b aqui vale quanto? 8. Então a ordenada aqui é 8, tá certo? Não esquece, né, daquela inversão do sinal que eu comentei agora há pouco, tá? Não esquece, por favor. Pessoal, o centro é 0,8 e o raio aqui vale quanto? Poxa, galera, isso aqui não é o raio ao quadrado? Esse 13 aqui não é o raio ao quadrado? Se esse 13 é o raio ao quadrado, então o raio vale raiz de 13. É só tirar a raiz, né? É só tirar a raiz do 100, ó, ficou 10, tá vendo? Ok? É só tirar a raiz do 1 aqui, ó, ficou 1. É só tirar a raiz de 49 aqui, ó, ficou 7. É só tirar a raiz de 25 aqui, ó, ficou 5. Beleza? Tranquilo? Tudo certinho? Então, a brincadeira tem que ser essa. É por isso que eu gosto da equação reduzida da circunferência. Porque com a equação reduzida, de cara eu sei quem é o centro, sei quem é o raio. Com o centro e o raio, de cara eu tenho a equação da circunferência, a equação reduzida. Beleza, galera? Tranquilo? Tudo certinho? Muito bem, muito bem. Eu gostaria então, pessoal, de ir com vocês para uma aplicação desse assunto, tá certo? Eu gosto de brincar com a aplicação, tá? A gente já viu a equação da circunferência. Se tem dúvida, volta o vídeo, não tem problema, é só voltar o vídeo. Olha esses exemplos novamente para você aprender a manipular isso de maneira bem tranquila, tá? Muito bem. Galera, eu trouxe um probleminha do Enem para vocês. Eu queria conversar com vocês agora. Vamos lá? Ok? Muito bem.
A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. Massa, Ronebson. A corda a corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Ok, né? Ela está tomando precauções aí de segurança, tá certo? Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento no balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço, o eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem orientação positiva para cima. Maravilha, maravilha. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico de qual função? Tá? Olha direitinho para essa imagem, por favor. Tenta entender como o balanço aí, como essa criança, como essa trajetória vai se desenvolver, tá certo? Tenta entender isso para que você não tenha problema na resolução dessa questão. Muito bem, muito bem. Olha só. Galera, o que é que eu quero que você pense aqui? Na hora que essa criança está se balançando aqui, ó, essa trajetória por ela descrita é exatamente um arco de circunferência. Ronebson, por que você fala com tanta segurança que é o arco de uma circunferência? Por uma razão bem simples, galera. Repara que se eu continuar girando aqui, ó, olha, o movimento que ela vai descrever é exatamente uma circunferência. Tá certo? Porque essa distância aqui é 2 metros, essa é 2 metros, essa é 2 metros, essa é 2 metros, essa é 2 metros. Tá certo? Essas distâncias aqui, ó, são sempre iguais a 2 metros, tá bem? Porque é exatamente o tamanho lá da corda que segura a cadeirinha, que segura a criança. Tudo bem para vocês? Então, vamos lá. Ele pediu para considerar o quê? Vamos para a tela. Ele pediu para considerar que o eixo X é paralelo ao chão, tá certo? A origem é o topo do suporte, a origem aqui, ó, é o topo do suporte, a origem do plano cartesiano. Então, se aqui é a origem, o eixo X é paralelo ao chão, tá aqui o eixo X. O eixo Y, naturalmente, tem direção positiva para cima, como ele disse na questão. Tá aqui o eixo Y. Olha que bacana, galera. Eu percebo que essa trajetória é exatamente o arco de uma circunferência, tá certo? Centrada na origem e raio quanto? Raio 2. De novo. Essa trajetória representa um arco de circunferência centrado na origem e de raio 2, tá certo? Se eu tenho, pessoal, o arco de uma circunferência centrado na origem e de raio 2, olha só o que é que eu vou ter aqui, galera. Vamos para o quadro. Centro na origem e raio 2. Perfeito? Não foi isso que eu vi na tela agora? Mostra de novo aí. Centro na origem, tá vendo? Ó, o topo do suporte e o raio é 2, que é a distância do topo do suporte até a base da cadeirinha. Tá certo? É o tamanho da cordinha, tá? Muito bem. Se eu tenho que é centro na origem, raio 2, olha só o que eu vou ter, galera. Para determinar a equação da circunferência, é só fazer x menos o x do centro, que é 0, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 0, ao quadrado, igual ao raio, que é 2, ao quadrado. Tá certo? Galera, x menos 0 dá x ao quadrado, y menos 0 dá y ao quadrado, igual a 4. Tá, o problema é que lá nas alternativas você não tem uma equação como essa. Ele disse é parte do gráfico de qual função? Ok. Então ele quer que você isole o y, e é o que eu vou fazer, eu vou isolar o y. Mas isso aqui já seria a equação reduzida dessa circunferência. Então, isolando o y, olha o que eu vou ter, ó, y ao quadrado igual a 4 menos, ó, tá mais, passa menos, x ao quadrado. Mas eu não quero isolar o y, então não está ao quadrado aqui, eu vou passar para o outro lado extraindo a raiz. Só que eu tenho que me ligar, né? Vai ficar mais ou menos a raiz quadrada do que está lá. Então, o y aqui, pessoal, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de quanto? De 4 menos x ao quadrado, que era o que estava aqui. 4 menos x ao quadrado. Pessoal, aí, repara. Se eu escolher o mais, é uma função, só pode ter uma imagem, tá? Cada x só pode ter uma imagem. Cada x que eu atribuo aqui não pode ter duas imagens. Não é uma função que eu quero?
Se eu escolher o mais vai me dar o y positivo. E o y positivo vai me dar a parte de cima da circunferência. Olha só para cá, tá, pessoal? Eu vou desenhar uma circunferênciazinha aqui para vocês, bem rapidinho. Desenhei aqui bonitinha a circunferência, tá? Olha que bacana, que legal, tá? Aqui vai estar o eixo X, aqui vai estar o eixo X, tá certo? E aqui, pessoal, vai estar o eixo Y, tá? Bem bacana aqui, ó, bem legal para vocês. E aqui vai estar o eixo Y, tá? Muito bem. Tá certo? Eu vou dizer que essa circunferência tem raio 2, tá? Daqui para cá é 2, 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 tá? Naturalmente, essa abscissa, como está atrás do zero, fica menos 2. Essa ordenada, como está abaixo do zero, fica menos 2, tá? Muito bem. Tá, Rona Epson, tá, bacana. Repara que essa banda de cima da circunferência, essa banda de cima tem o quê? Tem o y positivo. O y aqui é positivo, tá vendo? O y aqui é maior do que zero. Já essa banda de baixo da circunferência tem o y o quê? Negativo. Como eu pedi exatamente esse movimento aqui, galera, olha só para cá. Como eu pedi exatamente essa trajetória aqui, ó, eu pedi essa trajetória aqui. Como eu pedi essa trajetória aqui, galera, tá? Essa trajetória está na banda de baixo, ou seja, o y tem que ser o quê? Negativo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o y, que é o meu f de x, para a função que eu estou querendo, vai ser menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, tá certo? Se eu quiser escrever como está lá nas alternativas, y é f de x, né, a função que eu estou querendo, então vai estar na função representada por essa parte de baixo do gráfico, tá? Menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Essa é a função que eu estou querendo. Tá claro isso para vocês? Tá tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Quando a gente volta para a questão, quando a gente volta aí, pessoal, para as alternativas, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, essa resposta vai estar na letra D, ok? Cuidado para não querer marcar a letra E, tá? As duas são muito plausíveis, né? As duas são muito plausíveis, tá? Mas a letra D é a resposta, uma vez que eu quero a parte de baixo do gráfico, tá certo? A circunferência por completa não me interessaria, só me interessaria a parte de baixo. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Vamos pegar outra questão? Bem bacana, bem bonita, contextualizada? Olha só. Vamos lá? Ok. Olha aí a tela, tá bom? Olha aí a tela. O governo pretende construir armazéns com o intuito de estocar parte da produção da safra de grãos, de modo que não haja desperdício por situações adversas. Joia? Muito bem. A seção transversal da cobertura de um desses armazéns tem a forma de um arco de circunferência, apoiado em colunas de sustentação que estão sobre uma viga. O comprimento dessa viga é de 24 metros e o comprimento da maior coluna de sustentação é de 8 metros, conforme a figura a seguir. Dá uma olhadinha, por favor, na figura, tá, galera? Repara que a base, tá certo? A base, que é exatamente esse comprimento total aqui, é de 24 metros e a maior coluna, ela tem 8 metros, tá bem? Muito bem, eu destaquei aqui o comando para vocês, tá? Considerando um sistema cartesiano de eixos ortogonais x e y, com a origem no ponto C, opa, cuidado com isso aí, pessoal, ele definiu a origem, tá? Ah, professor, porque eu achei que a origem estava no meio da base. Não, 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 não. A origem não está no meio da base, tá certo? Então, com a origem no ponto C, ou seja, a minha origem vai estar aqui nesse pontinho, tá bem? De modo que o semi-eixo x positivo esteja na direção CD e o semi-eixo y positivo apontado para cima, é correto afirmar que a equação da circunferência que contém o arco CD da secção transversal do telhado em relação ao sistema de eixos x e y é dada por... Muito bem. Galera, olha para cá. Tá aqui, né, o meu desenho, a minha imagem, só que ele quer que você coloque os eixos coordenados para você determinar uma equação cartesiana, ele quer que você coloque os eixos coordenados aqui, ó. O eixo x vai estar aqui
e o eixo Y vai estar aqui, porque ele disse que o ponto C vai ser a minha origem. Então, o eixo X vai estar aqui e o eixo Y, pessoal, vai estar aqui. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Aí, pessoal, eu trouxe o gráficozinho bem prontinho para vocês, bem bonitinho, bem lindinho, tá? Olha que bacana, olha que bacana, olha que bacana. O ponto C é a origem do sistema cartesiano, tá certo? Não é o centro da circunferência, é a origem do sistema, tá? Aqui eu destaquei o ponto A como sendo o centro da circunferência. Lembra que ele falou que aquela parte lá do telhado era exatamente um arco de circunferência? Maravilha. Galera, como ele disse que esse comprimento todinho aqui é de 24 metros, então daqui para cá vale 12, né? Ok? Ah, outra coisa, daqui para cá não é o raio? Ok? Daqui para cá não é o raio? E daqui para cá também não é o raio? Poxa, se tudo isso aqui é o raio e essa parte de cima vale 8, então essa parte de baixo vale R menos 8. Aqui comigo, tá? Aqui comigo. Ó, se tudo isso aqui é o raio e essa parte de cima é 8, então essa parte de baixo vale o raio menos 8, ok? E daqui para cá é o raio. Joia? Muito bem, muito bem. Volta para a tela. Enxergou o triângulo aí? Tá claro? Vamos fazer conta agora? Vamos fazer conta? Olha só para cá, galera. Quando eu olho lá para a imagem, eu percebo que eu tenho um triângulo como esse aqui, não é? Ó, eu vou ter um triangulinho como esse aqui. Tá? E na hora que eu olho para esse triangulinho, eu percebo que esse rapaz aqui mede 12, ok? Esse rapaz aqui mede R menos 8 e aqui mede R. Se eu quero encontrar o valor de R, é só aplicar o teorema de Pitágoras, uma vez que o triângulo é retângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? O quadrado da medida da hipotenusa é a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, R menos 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Eu sei que espanta um pouco olhar para uma equação como essa, mas vai com calma, desenvolve, tá? Ó, R ao quadrado vai ser igual, ó, quadrado da diferença dos termos é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, isso é um produto notável, né, pessoal? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 16R, mais o quadrado do segundo, 64, 8 ao quadrado, mais 144. Joia? Muito bem, ó. Olha que bacana, galera, olha que delícia. R ao quadrado vai embora com R ao quadrado, tá menos 16R, passa mais 16R pro lado de cá, passa mais. Beleza? Pessoal, 144 com 64 vai dar 208, ok? 140 com 60 dá 200, com mais 8, ó, 4 com 4, dá 208. O 16 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, nós temos que esse raio vai ser 208 dividido por 16. Poxa, professor, não gostei dessa conta, professor. Amigão, pensa comigo uma coisa. 16 não é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 à quarta? Em outras palavras, você pode pensar que dividir por 16 significa meiar 4 vezes. Você dividir por 2, 4 vezes, tá certo? Então, olha só para cá, galera, olha só para cá. Eu não quero dividir por 16, eu vou pegar 208 e dividir por 2, 4 vezes. Vamos tentar fazer isso comigo? Vamos lá. 208 por 2 dá quanto? 104. 104 por 2 dá quanto? 104 por 2 dá 52. 52 por 2 dá 26. Por 2 vai dar 13. Então, esse raio aqui vale 13. Tá certo? Quando você faz a divisão aí bem bonitinha. Ah, professor, eu prefiro armar, eu acho muito complicado. Então, arma. Sem problema, arma, tá? Maravilha. Encontrei o raio, encontrei o raio. Se eu encontrei que esse raio é 13, opa, aqui vai ser 13. Tá certo? E aqui vai ser quanto? 13 menos 8 dá 5. Que maravilha. 13, 5 e aqui 12. Perfeito? Vamos voltar para a imagem? Bora voltar para a imagem? Olha só, aqui não é 13? 13 menos 8 não é 5? Olha o que é que eu vou ter. Olha o que é que eu vou ter, tá certo? Eu vou ter, eu vou ter exatamente essa situação aqui, ó. Aqui é 5 e aqui é 13. Galera, daqui para cá, não é 12? Então, a abscissa do centro eu já sei quem é 12. Essa contarada todinha eu fiz para encontrar a ordenada
Olha só, para encontrar a ordenada do centro. Porque se daqui para cá é 5, eu não estou abaixo do zero, eu não desci 5 unidades, então essa ordenada aqui vai ser menos 5. Então, olha que bacana, pessoal. O centro dessa circunferência, na qual o telhado lá está contido nela, né? O centro dela vai ser exatamente o ponto de abscissa 12 e ordenada menos 5. Rona Epson, e quanto é o raio dela? O raio dela é essa distância aqui, ó, 13. Tá? Então, se eu tenho o centro e eu tenho o raio, eu tenho a equação da circunferência. Quer ver? Vem comigo para cá para o quadro. Olha só. Eu tenho o centro da circunferência, que é exatamente o ponto de abscissa 12, como eu falei para vocês agora, e ordenada menos 5. E eu tenho o raio da circunferência, que eu acabei de calcular, né? Dá 13. Se eu tenho o centro e o raio, a equação da circunferência vai ser x menos o x do centro, que é 12, ao quadrado, mais y menos o y do centro. Aí cuidado, pessoal, não é menos o y do centro? Então menos 5. Eu estou fazendo devagarzinho, mas você já pode colocar mais 5, tá? Já pode adiantar o processo. Ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, 13 ao quadrado. Maravilha, maravilha, Rona Epson. Então eu vou ter x menos 12 ao quadrado, mais, menos por menos dá mais, então y mais 5 ao quadrado, igual a 169, né? 13 ao quadrado, né? 169. Que bacana, Rona Epson, que bacana. Essa equação que eu encontrei por último aqui, ó, é o que nós chamamos da equação reduzida, que representa a circunferência. Aquela circunferência que eu disse que continha lá aquela parte do telhado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa equação está em qual alternativa? Vamos ver lá na tela? Vamos voltar para a questão? Vou voltar aqui para a questão. Essa alternativa está exatamente na letra A. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Essa foi uma questão da UFPB, tá bom? O antigo vestibular da UFPB. Muito bem, muito bem. Galera, vocês aprenderam nessa videoaula exatamente a equação reduzida da circunferência. Como vocês aprenderam a equação reduzida, faz o treino agora e depois a gente vai para a videoaula de equação geral, tá bom? Valeu!